Olá, meu nome é Matheus Barbosa Carvalho, eu sou aluno do IFAP, do IFAP do Campus Macapá, e hoje a gente vai falar sobre racionalização de denominadores, ok? Mas antes de a gente falar sobre racionalização de denominadores, vamos falar um pouco de raiz, de radiação, né? O que é radiação? Radiação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Exemplo: qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o resultado 125? Aqui ele quer saber qual o número que, se a gente multiplicar esse número por 3 vezes, vai ser igual a 125. É isso que ele quer saber. Qual é esse número aqui? Ok? Isso é radiação, que no caso seria a nossa raiz, que seria o que? Esse número que a gente pode tentar, por tentativa, né? Podemos descobrir que 5. Se a gente multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes, vai ser 125. Ou seja, 5 elevado a 3, que é igual a 125. E também a gente pode escrever ele na forma de raiz. Ó, raiz cúbica de 125 igual a 5. Portanto, vimos que o número 5 é o número que estamos procurando. O que seria radiação? Seria isso, é descobrir um número que multiplicado por ele mesmo uma determinada de vezes vai dar o resultado que a gente precisa. Ok? Vamos continuar agora. Símbolo da radiação. Para indicar a radiação, usamos a seguinte notação. Essa aqui que a gente está vendo aqui, que é aquele símbolozinho, onde vai ter um númerozinho aqui e um número dentro, ok? N é o índice do radical. Esse aqui é o índice do radical. Indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. Ou seja, o N vai dizer se aqui tiver um 5, o número tem que ser multiplicado 5 vezes por ele mesmo para poder ser achado. X é o radicando, indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. Aqui dentro, o x é o radicando, ou seja, é o resultado. A gente vai pegar, por exemplo, um número. Esse número ele vai ter que ser multiplicado por esse n, e esse n vezes esse número, que é esse número aqui a gente não sabe, vai dar o x, que é o nosso radicando. Sabendo disso, vamos continuar. A gente tem um exemplo aqui de radicando, por exemplo, aqui a gente tem que raiz quadrada de 400. Por que raiz quadrada? Aqui não aparece, mas aqui tem um número 2. Aqui tem um número 2. Não aparece, mas tem um número 2. Quando tem o número 3 é raiz cúbica. Raiz cúbica de 27, raiz quinta de 32. Aqui são exemplos. Se tivesse um 4 aqui seria raiz quarta. E assim sucessivamente. Propriedades da radiação. Sendo A e B reais não negativos, M e N e P naturais não nulos, valem as seguintes propriedades. Tá ok? Aqui as propriedades. Vamos dar uma olhadazinha nela que a gente vai precisar. Quando a gente está vendo aqui, ó, isso a gente pode reescrever desse jeito aqui, ó. Se a gente tem N, né, o índice A, aqui o radical elevado a um M, a gente pode multiplicar um P tanto no índice quanto aqui no radical que está sendo elevado. E ele vai ser a mesma coisa que a gente tem que multiplicar tanto em cima quanto dentro. Aqui essa segunda aqui, olha. Se a gente tem uma raiz que está sendo um A e o B multiplicado dentro de uma raiz, a gente pode fazer essa separação. Multiplicar a raiz do A vezes a raiz do B. E o contrário também é feito. Ou seja, se eu tiver isso aqui, eu posso ir para esse aqui. E se eu tiver esse aqui, eu posso ir para esse aqui. E assim vai ser como todos os outros. O que vale para um vale para o outro. Por exemplo, esse aqui, olha. Eu tenho a raiz de A sobre B. Eu posso dividir. Eu posso fazer raiz de A sobre raiz de B. E eu também posso fazer raiz de A sobre raiz de B virar raiz de A sobre B. Ok? Temos outras aqui também. Por exemplo, a gente tem uma raiz elevado a um mzinho aqui. Tá vendo? Esse mzinho aqui pode vir para dentro, assim como esse mzinho que está dentro pode vir para fora. Ok? E a gente tem por último aqui essa outra propriedade, que se a gente tem uma raiz dentro de uma raiz, a gente pode multiplicar os índices das raízes para poder ter assim uma nova raiz. Tá ok? Com isso, vamos lá
falar agora um pouco sobre a racionalização de denominadores. Alguns fatores racionalizantes e quando a gente tiver eles. Aqui, olha, por exemplo, sempre que a gente for racionalizar, a gente sempre vai usar isso aqui, ó. Sempre. Sempre porque a gente vai precisar dessa formulazinha aqui para poder racionalizar. Isso aqui são alguns casos específicos. Quando você tiver uma raiz de A mais uma raiz de B, a gente vai usar o inverso. E assim sucessivamente. Sempre vai ser o inverso. Tá vendo? Quando tiver uma raiz mais outra coisa, vai ser o inverso. Uma raiz menos uma outra coisa, vai ser o inverso. Sempre vai ser o inverso. Isso aqui, essa forma sempre vai ser usada. Por quê? A gente já vai descobrir isso aqui, tá ok? Vamos lá. Aqui, olha, um exemplozinho. Considere a fração 5 sobre raiz de 3, cujo denominador é um número irracional, né? Raiz de 3. Vamos agora multiplicar o numerador e o denominador desta fração por a formulazinha que a gente precisa, que é para a gente poder ter a racionalização. Aí a gente vai ter uma fração equivalente. Aqui é a nossa fórmula, né? Que é uma raiz de A, né? Vai ser N menos M. Quem é um... Aí a gente fez substituição aqui, que nossa é raiz de 3, né? Raiz de 3 tem um 2 aqui, ele não aparece lá, mas ele tem aqui, ou seja, vai ser N menos M. E aqui tem um 1, ele não aparece, mas o 1zinho tá aqui, então vai ser 3 menos... vai ser 2 menos 1, que vai ser 3. Ele vai continuar igual. Sempre que a raiz for uma raiz quadrada, ele vai continuar igual como ele era antigamente. Isso aqui vai ser mais necessário para raízes acima de 3, a raiz cúbica para cima, vai ser necessário sempre utilizar ele. A raiz quadrada não é necessário porque sempre vai dar o mesmo valor, porque vai ser 2 menos 1zinho que está lá, sempre vai ser 1, ok? Vamos continuar, então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar isso aqui e multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, para a gente poder ter o nosso denominador, um número racional. O que a gente vai fazer aqui, olha. Tá vendo? Esse aqui vezes esse aqui vai dar raiz de 3 ao quadrado, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3. E 5 vezes raiz de 3 vai ser 5 vezes raiz de 3. Ok? Lembrando lá que a gente vai ter aqui, ó, a gente vai fazer o que? A gente vai cortar esse 2 aqui com essa raiz aqui e a gente vai ter 3. Ou a gente pode usar aquela propriedade lá que diz, né? Lembra da propriedade? Que diz que se esse número daqui de fora, ele pode vir parar aqui para dentro da raiz. E quando esse número estiver aqui dentro da raiz, ele vai ser o quê? Vai ser 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, né? E esse resultado de 3 elevado ao quadrado vai ser retirado da raiz, que vai ser 3 também. Ou seja, não vai fazer muita diferença no final. Aí agora a gente vai fazer uns exercícios do livro do GeoCS do primeiro ano. E esse exercício é o exercício número 11 da página 133. Aqui a gente vai resolver todas essas questões aqui. A gente vai começar pela alternativa A. Começando por ela, vamos lá. A gente tem aqui, ó. A gente tem que sumir com esse denominador que é uma raiz. A gente não quer ele aqui. Então a gente vai começar. Bora lá. A gente tem o que? Raiz de... Lembra que eu falei lá? Que ele vai... Quando for a raiz for quadrada, a gente só vai repetir ele. Então a gente vai fazer aqui, ó. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6 ao quadrado. 3 vezes raiz de 6 vai dar 3 raiz de 6. Lembrando lá da propriedade que eu falei, lembra? Que o número que está fora, ele pode vir para dentro da raiz. Então a gente tem aqui, ó, como que a gente conseguiu esse 6 aqui ao quadrado, né? A gente tem aqui 6 ao quadrado. Ele pode ser reescrito como 6. Essa raiz de 6 ao quadrado, desculpa, pode ser reescrita como raiz de 6 elevado ao quadrado. Que é isso aqui que a gente tem. E a gente pode fazer essa operaçãozinha aqui, que a gente vai ter raiz de 36. E a raiz de 36 é 6. Assim a gente tem a nossa resposta. Isso aqui foi reescrito desse modo, aonde a gente não tem mais um número irracional aqui embaixo. A gente já tem um número racional. A outra forma de resolver também, que a gente vai reescrever isso aqui. Vamos continuar aqui até essa parte que é igual a outra, só que aqui, em vez de a gente elevar um número ao quadrado, a gente vai fazer o corte, como eu falei, a gente vai cortar esse 2 com a raiz quadrada, e assim a gente já vai ter o nosso 6 de cara, poupando aqui mais essa operação aqui, que no caso seria essas duas operações aqui, que a gente já fez o corte aqui, com esse corte aqui a gente já tem um 6,
porque aqui é raiz, aqui é um número elevado ao quadrado de uma raiz ao quadrado, porque a gente vai, olha, o que acontece? Esse número vai virar um 36, mas a raiz de 36 é 6, ou seja, a gente só fez uma etapa que não seria necessário, ok? Então vamos lá, continuar agora para a próxima questão, tá bem? A gente não pode esquecer que a gente usou a formulazinha aqui, tá? Para a gente encontrar esses 6, mas a formulazinha, como eu falei, ela é mais para quando aqui é 3 para frente, que é no caso das raízes maior que 2. Vamos lá. Aqui a gente tem outra raiz aqui, ó. 1 sobre 2 raiz de 2, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai lá, vamos usar a formulazinha. Só usei aqui para mostrar para vocês que sempre é bom usar ela para ver se vai dar certo ou não. Mas como é uma raiz quadrada, como eu disse, sempre vai dar um número que já está lá. Então a gente vai continuar. A gente vai multiplicar esse resultado, tanto em cima quanto embaixo, para a gente poder sumir com esse denominador que tem uma raiz aqui que a gente não quer, que é essa raiz de 2 aqui. A gente quer um número racional, não um número irracional. Então com isso a gente vai ter o que? 1 vai multiplicar isso aqui, a raiz de 2, vai dar 1 raiz de 2. E vai ser 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. O 2 vai continuar aqui. E a raiz que multiplica essa outra raiz vai ficar ao quadrado. Ok? E com isso a gente vai ter a mesma formulazinha que a gente usou antes lá, a propriedade, que o número que está aqui fora, ele pode vir aqui para dentro. Então a gente vai fazer, né? A gente vai levar esse 2 ao quadrado, que vai dar 4. E raiz de 4 é o quê? 2. Ou seja, vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. Ou seja, esse aqui é o resultado que a gente estava procurando. Que é o quê? Esse 1 sobre 2 raiz de 2 vai virar raiz de 2 sobre 4. Agora a gente tem um número racional, que é o que a gente queria. Que esse número racional é o nosso 4. E com isso a gente já tem a resposta. Mas a gente pode fazer daquele outro jeito que eu falei. Que é, em vez de a gente fazer isso aqui, que é colocar o 2 aqui dentro, a gente só pode simplesmente cortar esse 2 com a raiz, que a gente já vai ter o nosso resultado logo de cara. Que o 2 vai sair, então vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4 raiz de 2, vai dar a raiz de 2 sobre 4. A gente encontrou aqui o resultado que ele pede, onde temos um número racional como denominador e não mais um número irracional. Tá ok? E vamos para a próxima, questão C. Aqui a gente tem raiz em cima e raiz embaixo, mas vamos resolver como a gente resolveu todas as outras. O que a gente não pode ter é no denominador, uma raiz. Aqui em cima a gente pode ter tranquilamente, ok? Então vamos lá. Sempre relembrando que a gente tem que usar isso aqui quando for maior que 3. Eu estou botando aqui para vocês ficarem lembrando que a gente sempre tem que usar isso aqui. Quando é 2, ele sempre vai ser igual, mas quando for a partir de 3 ele não vai ser. Então lembre, sempre é bom ficar lembrando para vocês não esquecerem. Então a gente vai pegar o resultado daqui e vai multiplicar tanto embaixo quanto em cima, ok? E fazendo isso a gente vai ter isso aqui. Isso aqui é importante. Lembra lá que eu falei que a multiplicação da propriedade lá a gente ia precisar? Aqui quando a gente tem o que? Duas raízes de mesmo índice, a gente, que tá vendo, duas raízes de mesmo índice multiplicando, é mesmo que fazer uma raiz só com um índice só que eles dois sendo multiplicados por eles que estavam em raízes diferentes viram em uma só raiz. Ou seja, raiz de 3 vezes a raiz de 5, ambas são ao quadrado, preste atenção que ambas são ao quadrado, tá vendo? Ambas são ao quadrado, então a gente pode reescrevê-las assim, em uma única raiz. E com isso a gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Raiz de 3 vezes 5 dividido por raiz de 5 ao quadrado. Por que raiz de 5 ao quadrado? Por causa da propriedade que diz que se a gente tem uma raiz, né, elevada a um número, a gente pode botar esse número aqui que está fora do parênteses dentro da raiz, como a gente já fez algumas vezes. Então a gente tem aqui o resultado. 3 vezes 5 vai dar raiz de 15. E aqui a gente tem, como a gente fez, né, o número que estava fora veio aqui para dentro. A gente vai resolver como 5 ao quadrado é 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Aqui o nosso resultado que a gente queria. Raiz de 15 sobre 5. Não temos mais um número irracional aqui, que seria a raiz, e agora temos um número racional, que é o 5. Ou seja, o resultado de C, que é raiz de 3 sobre raiz de 5, é raiz de 15 sobre 5. Com isso a gente já tem o resultado que a gente quer. Só relembrando que não precisa ser... A gente pode simplesmente fazer o corte aqui,
cortar esse 2 com essa raiz, cortar o 2 com a raiz e não precisar colocar o 2 dentro da raiz para resolver o 25 para poder ter a raiz de 5. Tá bom? A gente já tem aqui direto, porque vai cortar o 2 com a raiz quadrada e a gente já vai ter o 5 direto. Multiplicar aqui o 3 com 5 que vai dar 15 e assim a gente já tem o nosso resultado bem mais rápido. Lembrando que esse aqui é o passo a passo, mas você pode simplesmente cortar o 2 com a raiz quadrada que também vai dar certo, só mostrando que dá certo. Agora vamos para a nossa questão D. Olha, a gente vai precisar aqui, tá vendo? Raiz cúbica de 3. 3 sobre a raiz cúbica de 3. Agora sim, a gente vai realmente usar a nossa fórmula aqui, que ela vai ter uma diferença. Lembra? A gente vai pegar um índice aqui e vai subtrair do índice do Azinho aqui, que é um M, tá vendo? É 3, né, elevado a 3 menos 1. Por que 3 menos 1? O 3 daqui, né, que é uma raiz cúbica, tá vendo? 3 daqui, menos 1, que tem um 1zinho aqui. Ele não aparece, mas ele tá aqui. Então, por isso que é 3 menos 1. Isso vai dar o quê? Raiz de 3... Não, raiz de 3 não. Raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Tá vendo? É por isso que a gente tem que ter essa formulazinha assim, então ela não dá certo. Agora que a gente já tem o nosso resultado, a gente vai multiplicar isso aqui, esse resultado aqui, tanto aqui em cima, tanto aqui, quanto aqui, ok? Então a gente vai fazer aqui, ó, tá vendo? Vai ser 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, vai ser raiz cúbica de 3 ao quadrado, vezes raiz cúbica, não, desculpa, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Com isso a gente vai ter o quê? 3 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aí aqui a gente tem uma multiplicação de raízes aqui, tá vendo? Elas têm o mesmo índice, ok? As raízes são, ó, as raízes têm o mesmo índice e as raízes têm o mesmo radicando, que é 3. A única diferença são o quê? Aqui os índices aqui do radicando, que aqui é 1 e aqui é 2. O que a gente pode fazer? A gente pode usar a propriedade que diz que se a gente tem a mesma base... Opa, desculpa aqui, risquei errado. Se a gente tem a mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Que no caso aqui a gente tem n vezes a mais. Tá vendo? Que a gente tem 3 e 3, mesma base, expoentes diferentes, que aqui é um expoente 1 e aqui é o expoente 2. Então a gente vai fazer o quê? Vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, a base 3 vai ser 1 mais 2, que é n mais n, que é 1 mais 2. Vamos ter 3 ao quadrado. Ou seja, a gente vai repetir a raiz, né, que é uma raiz cúbica, já que são iguais. Vai repetir o nosso 3 e só vai multiplicar 1 mais 2, que vai dar 3. Ou seja, aqui dentro vai ser raiz cúbica de 3 elevado a 3, ok? E com isso a gente vai ter o quê? Aqui vai ser, a gente vai resolver isso aqui, né? Que vai dar raiz de 9, que 3 elevado ao quadrado é 9, né? Então vai ser 3 raiz cúbica de 9, dividida por raiz cúbica de 3 elevado a 3. Lembra que a gente pode cortar o número do índice se eles forem iguais lá, que a gente fez na outra, quando ele estava aqui fora do parêntese? Que aqui fora do parêntese ou dentro do parêntese eles são iguais. Esse número aqui é igual a esse aqui, se ele estiver fora ou se ele estiver dentro, lembra que eu falei? Então a gente pode simplesmente fazer o que? A gente pode cortar, mas aqui eu decidi fazer o que? Fazer a operaçãozinha aqui, que é 3 elevado a 3, que vai dar 27. E raiz de 27 é o que? É 3. Ou seja, a gente tem aqui o nosso resultado. Essa operação, a questão pediu 3 sobre raiz cúbica de 3. E o nosso resultado é esse aqui. Agora a gente não tem mais um número irracional aqui embaixo e temos um número racional que é o número 3. Agora mostrando lá da forma que a gente pode simplesmente cortar esse 3 com esse 3 daqui, a gente vai ter o quê? Raiz cúbica de 9. Esse é o nosso resultado. É isso que a questão quer. Aqui a gente só simplificou, tá? Poderia deixar assim, mas aqui a gente simplificou para ficar só raiz de 9. Esse aqui é o resultado que a questão quer. Raiz cúbica de 9. Tá bom? Então vamos lá continuar. Aqui a gente vai fazer tudo o que a gente fez de novo, fazer as multiplicações e tal. Aí quando a gente chegar aqui nessa parte, em vez de a gente fazer resolver esse 3 raiz de 3, que vai dar 27, a gente pode simplesmente fazer o corte aqui, um corte da raiz, que a gente já vai ter o nosso 3 direto. Aí a gente já vai cortar o 3, conta o 3 e já vai dar raiz de 9, como deu aqui em cima. Só mostrando que
E a gente pode pular umas etapas se a gente já fizer o corte logo direto aqui, tá vendo? Sem precisar fazer esse 27. Ou seja, é uma etapa a menos, mas dependendo se estiver fazendo uma prova ou algo do gênero, tempo é necessário, né? Vamos fazer a nossa questão E. Que a nossa questão E é dar o quê? 2 sobre raiz de 2 mais 1. Lembra disso aqui lá da propriedade? Que a gente vai ter que usar agora. Porque aqui tem uma raiz mais um número. Tem uma raiz A mais um número B, que seria 1. Utilizando a nossa fórmula que a gente sempre usa, sabe? Tá aqui, tá vendo? Mas como é uma raiz quadrada, o número vai continuar igual, mas não pode esquecer que a gente tem que usar ela, como a gente usou na outra, que era um número ao cubo. Então vamos lá. Aqui, ó, lembra da nossa propriedadezinha lá que eu falei no início? Quando a gente tem uma raiz de A mais um B, usaremos a raiz de A menos o B. Que é isso aqui que vai fazer o nosso denominador raiz quadrada de 2 mais 1 sumir. A gente poderia ter 1 aqui, mas a gente não pode ter esse raiz de 2, porque raiz de 2 é um número irracional. E com isso a gente vai ter o que? Raiz de 2 mais 1 vai ser raiz de 2 menos 1. Então vamos lá? Então a gente vai fazer aqui, né? Que esse aqui é o resultado que a gente vai multiplicar todo mundo, tanto em cima quanto embaixo. Tá vendo aqui, ó? A multiplicação em cima e embaixo. E com isso a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar esse com esse e esse com esse. Vamos lá? E aqui a gente vai usar essa regrazinha aqui. Quando a gente tiver A mais B vezes A menos B, a gente vai ter que A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser igual a isso. Que é uma regra que a gente tem para facilitar a nossa vida. Que a gente vai multiplicar esse com esse, depois esse com esse, aí esse com esse e esse com esse. Vai fazer essas multiplicações. Mas usando essa regrinha aqui, é bem mais tranquilo e bem mais rápido. Ou seja, a gente vai pegar o primeiro, multiplicar pelo segundo, ou seja, a gente só vai fazer o quê? O A, que no caso é o nosso raiz de 2, a gente vai pôr ele ao quadrado, menos, porque aqui tem um menos, então quando essa multiplicação for feita vai ser negativo, os números seguintes, então a gente vai pegar o quê? O 1 e vai levar ao quadrado, porque é o nosso A, que é raiz de 2, e o nosso B, que é 1, e elevar eles ao quadrado. E com eles elevado ao quadrado, a gente pode continuar a nossa multiplicação. É isso aqui vai dar 2 raiz de menos aqui, tá vendo? E aqui a gente tem ele, como a gente mostrou lá. Lembra que a gente já fez isso aqui várias vezes hoje? Um número, uma raiz elevado ao quadrado de um número de uma raiz quadrada. A gente pode simplesmente fazer o corte aqui, tá ok? Vamos lá. Aqui a gente pode simplesmente fazer o corte. Eu decidi não fazer, né? Que é para a gente poder fazer mais rápido aqui. E a gente vai fazer o corte agora. A gente vai cortar o 2 com a raiz e esse 2 vai ficar sozinho. E isso aqui é 1 ao quadrado, a gente resolve normal. 1 ao quadrado é 1. Então a gente vai ter que a raiz 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1 dividido para 2 menos 1. Isso a gente vai ter o quê? Que 2 que multiplica a raiz de 2 menos 1 dividido para 1 é igual a raiz de 2 2 vezes a raiz de 2 menos 1. Por quê? Porque isso aqui dividido para 1 é ele mesmo. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então a gente encontrou a nossa segunda resposta. A nossa resposta da alternativa E. Ou seja, o número, né, que a gente precisa vai ser esse aqui. Essa é a resposta agora. Que essa operação que a gente fez. Toda essa operação aqui para a gente descobrir o nosso novo número, né, no caso, que seria o 2 raiz de 2 menos 1. A gente fez toda essa operação para descobrir aqui. Pode ver que agora a gente não tem mais um número irracional aqui embaixo. Que o número irracional aqui embaixo era o raiz de 2. A gente sumiu com ele. É por isso que a gente faz a racionalização. Para não ter números irracionais aqui embaixo, só números racionais. Que no caso é o 1 que foi dividido, que agora não tem mais. Agora a gente vai fazer a nossa questão F, que é raiz de 3 menos raiz 3 menos raiz de 3. Então vamos lá fazer isso agora. A gente vai fazer como a gente sempre faz, né? Só botando aqui para relembrar. Vai dar raiz de 3. Só que a gente tem outra vez aqui um A menos um B, que no caso, né, é um A menos o B, que a gente vai usar a nossa formulazinha aqui. Já que a gente tem um A menos um B, ele vai virar um A mais um B. No caso é 3 menos raiz de 3, vai ficar 3 mais raiz de 3. E isso aqui que a gente vai ser usado para multiplicar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo.
Sabendo disso, a gente vai lá e vai fazer as substituições. Vai multiplicar esse aqui em cima e embaixo. Tá vendo aqui que a gente lembra? Vai ser igual ao outro lá que a gente fez. Quando a gente tem um A, que é 3 menos raiz de 3, vezes um B, que é 3 mais raiz de 3, que a gente tem aqui, lembra? Vai ser raiz de... Aqui a gente vai ter o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Ok? E a gente já fez aqui, então a gente só vai fazer a substituição lá. Que o resultado vai ser o A ao quadrado, que é o A ao quadrado é 3, menos o B ao quadrado, que é raiz de 3. E aqui a gente vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha aqui em cima também, tá bom? E a gente vai ter essa multiplicaçãozinha, né, que vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 3 ao quadrado, né, que vai dar esse valor aqui, só que a gente sabe que se a gente cortar aqui com esse aqui, vai sobrar só o 3, então por isso que tem um 3 aqui. Foi raiz de 3 vezes raiz de 3, é esse 3 aqui. E vai ser raiz de 3 vezes esse vezes 3, vai dar 3 raiz de 3, que é o que a gente tem aqui, tá vendo? Esse multiplicado com esse deu esse, e esse multiplicado com esse aqui deu 3, porque vai ficar raiz de 3 ao quadrado, e a gente sabe que quando a gente corta uma raiz, uma raiz quadrada com elevado ao quadrado é o próprio número da raiz. Então a gente pode continuar. Que aqui a gente vai ter raiz de 3 ao quadrado, não, 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, mas por que esse aqui deu 3 que multiplica a raiz de 3 mais 1, porque a gente fez o quê? A gente botou o nosso 3 em evidência. Presta atenção que a gente tem 3 desse lado da operação e 3 desse lado da operação. Então a gente vai fazer o quê? Botar o 3 em evidência. O que é botar o 3 em evidência? É botar em evidência e multiplicar todo mundo por 3, que, né, já que tem ele. Então aqui a gente vai ter 3 raiz de 3 dividido para 3. Esse 3 vai cortar com esse 3, só vai sobrar a raiz. Então a gente vai pegar 3 aqui e dividir para 3. 3 dividido para 3 é 1. Então, mais 1 por causa do mais aqui. Foi assim que a gente chegou nesse resultado aqui, tá vendo? A gente pegou o 3, botou em evidência, dividiu o 3 raiz de 3 para 3, que vai dar raiz de 3, e dividiu 3 por 3, que vai dar 1. E com isso a gente chegou naquele resultado ali em cima, ok? Continuando, a gente vai cortar aqui, né? Como a gente sempre faz, para poupar aquele trabalho que a gente vai ter, que a gente bota esse número aqui dentro para levar, vai ficar 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9, aí vai tirar o 9 de dentro, aí vai ser raiz de 9, que vai ser 3. Poupar nosso trabalho, então a gente vai ter aqui que esse número ao quadrado é 9, menos o 3, né, que é da raiz, então vai ficar 9 menos 3. Ou seja, o nosso resultado final é esse aqui, que é 3 que multiplica a raiz de 3 mais 1 dividido para 6. A gente vai cortar esse 3 com esse 6, no caso vai dividir 6 por 3, né? E vai dar o quê? 2. Ou seja, o nosso resultado é este aqui. Raiz de 3 mais 1 dividido para 2. Sumimos com a raiz de 3 daqui de baixo, que era um número racional, agora a gente só tem um número racional. Esse aqui é o resultado que ele queria. Que a gente está fazendo o quê? Tirando a raiz negativa, desculpa, a raiz quadrada debaixo do denominador, né? Que a gente está fazendo a racionalização da raiz do que a questão manda. Agora a gente vai para a nossa última questão, que a gente tem raiz de 5 menos raiz de 2 dividido por raiz de 5 mais raiz de 2. Gente, eu vou botar aqui, que é justamente para não esquecer, ficar grudadinho na mente, porque quando for um número maior que 2 aqui, do 3 em diante, vocês têm que fazer, mas vocês têm que lembrar, né? O que vocês têm que fazer. Então sempre estou botando mesmo nas de 2, que é para ficar na mente. E a gente vai usar a mesma propriedade, né? Que quando a gente tem uma raiz de A mais uma raiz de B, isso vai virar uma raiz de A menos a raiz de B. No caso é 5 mais 2, né? Que a gente tem aqui, vai ficar 5 menos 2. Então vamos lá. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter 5 menos 2 multiplicado em cima e multiplicado embaixo. E a gente vai fazer... Pode ver que esses dois números aqui são iguais. Na verdade, esses dois são iguais. Então isso aqui vai virar o quê? Ao quadrado. O resultado disso aqui vai ser esse número aqui ao quadrado. Isso aqui vai ser o quê? Aquela boa e velha multiplicação que a gente já fez antes. Lá que vai fazer o quê? O A mais B vezes o A menos B vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá ok? Então a gente tem aqui que o A é esse aqui e o B esse aqui. E a gente vai ter o que? No A não, desculpa. O A mais B é esse aqui e o A menos B é esse aqui. Então a gente vai ter aqui o A, que é o raiz de 5, e o B, que é raiz de 2, elevado ao quadrado. Então vai ser 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Com isso a gente pode continuar. Tá vendo que eu falei que aqui ia ser ao quadrado? É o resultado, ele deu ao quadrado aqui.
E aqui a gente tem raiz de 2, raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. E com isso a gente pode continuar fazendo as operações. E aqui a gente vai ter que resolver esse quadrado aqui de cima, né? Que a gente não pode ficar com ele assim. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quadrado do primeiro menos, porque aqui é o menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, que no caso seria A vezes B, mais o quadrado do segundo, tá ok? Isso aqui é uma regrinha que a gente tem que fazer, não pode esquecer, que é o quadrado do primeiro, que é o quadrado de A, menos 2 vezes o A vezes o B, mais o quadrado de B, que é raiz de 2. É isso aqui que deu isso aqui, tá vendo? E por que deu 5 menos 2 raiz de 10 mais 2? Esse aqui vai cortar com esse aqui, vai sobrar 5. Esse aqui vai cortar com esse aqui e vai sobrar 2. A gente vai conservar o 2, menos 2, e vai multiplicar esses dois aqui. Lembra que a gente viu lá aquela propriedade que diz que se as raízes forem iguais, tanto no índice, a gente pode fazer o quê? Multiplicar os denominadores numa só raiz. Então, a gente vai transformar esse 5x, raiz de 5 vezes raiz de 2, em raiz de 5 vezes 2, que vai dar raiz de 10. 5 vezes o 2 vai dar 10. Com isso a gente já pode montar aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que, e a gente vai pegar esse aqui, ó, a gente tem esse 5 e esse 2, eles não estão acompanhados de ninguém, então a gente pode fazer a soma. 5 mais 2 vai dar 7. Aí aqui a gente pode fazer os cortes aqui embaixo também, não pode esquecer, ó, tá vendo? A gente vai cortar todo mundo aqui. O que vai sobrar vai ser 5 menos 2, e aqui em cima vai ser 7 menos 2 raiz de 10, tá vendo? 7 menos 2 raiz de 10. A gente vai fazer essa subtração aqui de 5 menos 2, que vai dar 3. E é isso. E o nosso resultado final é esse. Bom, foi um pouco grande, mas espero que tenha entendido que sempre que a gente for fazer uma racionalização, a gente tem que lembrar que a gente precisa encontrar o número que vai fazer a racionalização da raiz, né? A gente tem que racionalizar essa raiz. Quando ela for uma raiz quadrada, ela vai continuar do jeito que ela é, que é a raiz de 5. Mas quando ela for um número elevado a 3, por exemplo, ela vai ser 3 menos 1, que aqui esse número ia ficar um número ao quadrado, por exemplo. Não pode esquecer também que quando a gente tiver um A mais um B, ele vai ser o inverso, no caso que aqui, ó, tá vendo? A menos B. Se aqui fosse um número negativo, o que seria? Aqui seria positivo em vez de negativo. Tem que lembrar dessas regrinhas que eu botei aí, tá bom? Que elas são necessárias, porque sem elas não vai conseguir fazer a racionalização, ela não vai dar certo, tá bom? Bom, espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro e obrigado. Até a próxima.